Dear brothers and sisters, excuse me because I speak in Italian, but I am not speaking English. But I will speak no Italian, no English, but carefully. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem-vindos ao canal Apostolado Glória de Maria. A intenção de gravar essa aula hoje foi por alguns amigos me pediram para que fizesse essa aula, que na realidade vai ser uma aula que talvez eu tenha que dividir em 2 ou 3 partes, né? E eu vou tratar sobre o movimento pentecostal, né? Chamado pentecostalismo, desde do seu início, dos seus fundamentos, né, até as suas consequências e as consequências mais funestas, né, após o Concílio Vaticano II, com esse movimento adentrando, né, de forma avassaladora na Igreja, na América Latina sobretudo, no Brasil principalmente, né, com um movimento chamado Renovação Carismática Católica. Então é um tema vasto, né, mas eu vou procurar dividir em partes e dessa forma procurar tornar a coisa um pouco mais didática, né. Então o ponto de partida para nós é a questão humanista, né? Porque o humanismo, ele é a origem, né? É a fonte, é a raiz de vários males que afligem a Igreja. E não só a Igreja, o mundo todo, né? Então, quando a gente fala em humanismo, a gente também fala em comunismo, né? Então, por isso é um contrassenso se pensar, né, em combater certo aspecto comunista dentro da Igreja Católica atual, como por exemplo o caso da Teologia da Libertação e das práticas, né, da CNBB, e por outro lado não ver esse mesmo perigo do comunismo, né, sob essa outra perspectiva, que atua ainda de forma mais grave e mais contundente, mais efetiva dentro da Igreja, que é o movimento da renovação carismática. Então, nós sabemos, né, que o Papa João Paulo II foi um dos grandes promotores da renovação carismática. E por isso, então, eu vou começar justamente essa aula citando, né, este livro do Daniel Leroux, Pedro, Tu Me Amas, que é um livro que trata especificamente do pontificado de João Paulo II, né? A capa já é bastante sugestiva, né? Então mostra aqui o momento da negação de São Pedro, o momento que São Pedro nega Cristo, né? E João Paulo II foi o Papa que negou a Nosso Senhor Jesus Cristo centenas de vezes, né? Não apenas 3, como negou São Pedro, mas centenas de vezes. Então, na primeira parte do livro começa com uma citação de Santo Agostinho, que é muito interessante, muito importante, para que a partir dessa citação a gente vá conseguindo, né, estabelecer uma linha de raciocínio em tudo aquilo que eu vou falar ao longo dessa aula. Diz Santo Agostinho: amemos o Senhor nosso Deus, amemos sua igreja,
ele como um pai, ela como uma mãe. Que ninguém diga, sim, eu vou ainda aos ídolos, eu consulto os endemoniados e os feiticeiros, no entanto, eu não abandono a igreja de Deus, eu sou católico. Vós ficais ligados à mãe, mas ofendestes o pai. Igualmente, outro diz, eu não consulto os feiticeiros, não interrogo os endemoniados, não pratico adivinhações sacrílegas, não vou adorar os demônios, não sirvo aos deuses de pedra, mas sou do partido de Donati. Que vos serve não ofender ao pai? Ele que vingará a mãe que vós ofendestes. Que vos serve confessar o Senhor, adorar a Deus, louvá-lo, reconhecer seu Filho, proclamar que ele está assentado à direita do Pai, se vós blasfemastes contra a sua igreja? Se vós tendes um protetor ao qual rendeis todos os dias vossas homenagens, e se vindes ultrajar sua esposa com uma acusação grave, ousareis ainda entrar na casa desse homem? Permanecei então, meus amados, permanecei todos unanimemente unidos a Deus, vosso Pai, e a vossa mãe, a Igreja. Então, de que vale alguém se dizer católico e ofender a Deus? De que vale alguém honrar a Deus e ofender a Igreja? João Paulo II fez isso centenas de vezes. Centenas de vezes. Por ocasião da sua eleição, ele foi saudado por toda a imprensa mundial, porque justamente viam nele aquele homem que era capaz de levar adiante, através de um longo pontificado, era isso que se desejava dele, era isso que se esperava dele, e foi o que ocorreu, um longo pontificado, através do qual ele conseguisse transformar aquilo que no concílio tinha sido delineado em doutrina, e que tinha sido institucionalizado através de vários organismos administrativos, burocráticos, por Paulo VI, mas levar isso adiante de modo a fazer com que todos os católicos da orbe aderissem a essas mudanças. Este papel coube a Dom Wojtyła, João Paulo II. Então aqui tem uma citação muito interessante, um artigo de Alan Woodrow, falando com muita clareza sobre esse papel de Dom Wojtyła. Dom Karol Wojtyła, dizia Alan Woodrow, preenchia muitas das condições colocadas pelos cardeais. Ele é pastoral, conciliar, ele é antes de tudo intelectual, um pouco doutrinário. Ele raciocina de maneira dedutiva mais do que intuitiva, a partir de princípios e não da experiência. Sua formação é menos tomista que existencialista ou fenomenológica, talvez por causa da influência de Schiller. E sua curiosidade intelectual é sem limites. Ele defendeu no Concílio Vaticano II o documento sobre a liberdade religiosa e opôs-se àqueles que quiseram publicar uma condenação severa ao ateísmo. Então, assim, tanto defende a liberdade religiosa, quanto defende também a liberdade de não ter religião. O cardeal Wojtyła nunca contradisse o primaz, o cardeal Wyszynski, em público, mas quando este exprimiu suas objeções contra as outras posições avançadas de Znack, o cardeal de Cracóvia, Dom Wojtyła, foi a Roma para explicar a Paulo VI o trabalho do movimento dos intelectuais e sua fidelidade. Monsenhor Jerzy Turowiczes, redator-chefe da revista Tygodnik Poznaniec, nos declarou que, se o novo Papa é intransigente face ao comunismo, mas sempre defendeu os direitos do homem, não é um anticomunista visceral. Então não se pode ser humanista e anticomunista. O princípio básico do comunismo é justamente a ideia de igualdade, é o igualitarismo. Então nós vamos identificando, desde o princípio do movimento humanista, final do século XIV, século XV, e esse movimento se consumando a partir da revolta de Martim Lutero. Então, a partir da revolta de Martim Lutero, os princípios igualitários eles já vão se colocar de forma bastante evidentes.
Eu pretendo depois publicar uma aula aqui no canal, uma aula de Dom João, explicando com mais detalhes os princípios filosóficos que explicam esse erro, né, do igualitarismo. Eu, nesse momento, vou fazer apenas um breve resumo, né? Não é o escopo do nosso assunto aqui, mas para facilitar o entendimento, né, de vocês que me acompanham. Então, por exemplo, com relação ao homem, né, Deus, quando fez todas as coisas, Deus fez todas as coisas de forma desigual e de forma hierárquica. Assim também com relação ao homem, né? Deus fez o homem com princípios de igualdade, mas com desigualdades também. Então, por exemplo, se nós fazemos uma definição de homem, né, essa definição de homem, ela tem que servir para todos os homens. Então, ela tem que ser uma definição única. Então, a definição de homem, né, de acordo com a sã filosofia, é aquela que diz: o homem é um animal racional. Então, esta é a essência, né, do ser homem, animal racional. Se um animal, né, sem ser racional, ele não é homem. Né? Um animal sem ser racional não é homem, ele é bruto, né? Ele é um irracional. Se eu digo que um ser racional é um ser racional sem ser animal, eu também não estou afirmando que este ser é um homem, pelo contrário, né? Porque se ele é um ser racional, mas ele não é animal, então ele é anjo, né? Ele tem uma natureza puramente espiritual e não animal. E por ser racional, ele é um anjo, né? Então, para ser homem, ele tem que ser animal e tem que ser racional. Existem nos homens, né, diferenças. São as chamadas diferenças acidentais. Substancialmente, né, a substância é aquilo que está sob, né, é aquilo que a gente não vê, mas é o que a coisa é, né, porque Deus é o sumo bem, a suma verdade, e Deus não pode nos enganar, né? Então, quando Deus criou todas as coisas, ele criou também o homem para que o homem fosse capaz de compreender a essência das coisas, a substância da coisa, aquilo que a coisa é, independente da sua aparência. Então, por isso se diz substância, aquilo que está sob, né? E existe também aquilo que é acidental, né, no ser. Acidente significa o que está em, né? Aqui usando, sempre lembrando a vocês, né, que a gente usa esses termos no sentido da sã filosofia, no sentido filosófico, né? Então, aquilo que está em, aquilo que é acidental, é o que é a aparência, né? A aparência das coisas é aquilo que aparece, o que é captado pelos nossos sentidos, né? Então, essas coisas que nos aparentam, né, que é aquilo que nossos sentidos podem captar, que são os acidentes que existem, né, no ser das coisas, na substância das coisas, nós captamos pelos sentidos. Os nossos sentidos não podem nos enganar, né? E através, né, do momento que a nossa inteligência, ela, pelo aquilo que o sentido apura, a nossa inteligência, ela vai eliminar, né, aquilo que é acidental, ou seja, ela vai abstrair aquilo que é acidental e ela vai conseguir compreender aquilo que a coisa é, o ser da coisa. Então, o ser homem é animal racional. Agora, esse animal racional, ele pode ter vários acidentes, né? Ele pode ter várias características, várias aparências, né? E aí é que reside a desigualdade, né? Então, vou citar aqui um texto muito interessante do saudoso professor Rolando Fedeli, né? Vocês podem achar no site Monfort, e ele explica muito bem essa questão hierárquica
da natureza, né, e da desigualdade que Deus quis no mundo. Então, citando aqui o professor Fedeli. Deus criou um universo desigual e hierárquico. Com efeito, se analisarmos o universo, veremos que nele há uma hierarquia de seres, que vai desde o mineral, matéria pura, até o anjo, ser puramente espiritual, passando pelos vegetais, pelos animais e pelo homem. Não só os vários reinos da criação são desiguais, mas em cada um desses reinos existe uma grande e proporcionada desigualdade. É no mundo inanimado dos átomos e dos astros que há menos desigualdade, e, entretanto, mesmo aí ela é bastante acentuada. No mundo atômico, cada elemento tem suas propriedades particulares. Na tabela de Mendeleev, há até, quiçá, para horror dos igualitários, alguns gases nobres, assim chamados porque não se misturam com outros mais plebeus. Nessa mesma tabela, assim como na natureza, os elementos preciosos estão próximos, porque o semelhante atrai o semelhante, o precioso atrai o precioso e o vulgar atrai o que é vil. No macrocosmo estelar, há também uma grande desigualdade harmônica. Cada sistema tem satélites vassalos de planetas que, por sua vez, fazem corte a uma estrela, e como diz o apóstolo São Paulo, stella differt stella. Uma estrela é diferente de outra estrela. No reino vegetal, a desigualdade cresce de valor, porque a vida vegetal traz uma variedade maior. Há cedros majestosos no Líbano, sequoias gigantescas e antiquíssimas na Califórnia, orquídeas delicadas e exóticas nas selvas brasileiras e repolhos vulgares em qualquer horta. É a vida nos vegetais que lhes permite uma capacidade simbólica maior, e daí uma desigualdade maior do que aquele existente entre os minerais. Se uma jovem vai a uma festa usando um bracelete de metal barato, imitando o ouro, ela não vai causar com isso escândalo nenhum. Mas se para enfeitar seu vestido coloca sobre o peito não uma rosa, mas um repolho, certamente causará uma explosão de riso. Isto porque a desigualdade entre o repolho e a rosa é muito maior do que aquela existente entre o metal vulgar e o ouro. Então, tratou dos minerais, dos vegetais, agora os animais. Entre os animais, a desigualdade é ainda maior, pois sua capacidade de movimento e de atuação os faz ainda mais diferentes. É evidente. Para falarmos apenas de desigualdade de símbolos, lembramos que há animais cuja aparência e modo de atuar lembram virtudes humanas, enquanto de outros, diz o livro da sabedoria, que a vista desses animais não mostra nada de bom neles, porque foram excluídos da aprovação e bênção de Deus. Livro da sabedoria 15:19. Tais animais são símbolos do pecado, quer por sua forma, quer por seu modo de ser. Assim, a serpente lembra o demônio, não apenas porque foi usada por Satã para tentar nossos primeiros pais, Adão e Eva, mas também pelos símbolos que se vislumbra em seu ser. Sua língua bífida, dividida, lembra a linguagem dupla do demônio. Ora dizendo a verdade, ora a mentira, ocultando esta sob aquela. A serpente sinuosa se aproxima zigue-zagueando como o demônio, cujo caminho não é reto. Ela, apesar de viva, tem o seu corpo frio de morte, como o demônio que, embora vivo, tem em si o frio da morte e do pecado. O leão tem porte majestoso e bem merece ser chamado de rei dos animais por sua grandeza. Se lançarmos a um leão um pedaço pequeno de carne, ele não o comerá, por não o ver. Deus fez o leão com um esplêndido efeito na vista. Ele só vê coisas grandes. Com isso, ensina ao homem que deve ter olhos só para o que é grande, não mirando o que é vil. O morcego, um rato que voa, é tétrico e monstruoso, dotado de um aspecto horripilante, alimentando de sangue alheio. Ele somente pousa de cabeça para baixo, tendo de tudo, a exemplo do demônio, uma visão invertida. Para ele, a luz é tenebrosa, nas trevas ele vê, elas são o seu reino, como delas, Satã é o príncipe. Conta-se que o arminho, animal de pele alvíssima, vendo-se cercado de lama, não procura escapar do caçador, parecendo preferir morrer a sujar-se, ensinando-nos assim que é melhor a morte do que a impureza, que é preferível perder a vida a perder a honra. Se non è vero, è bene trovato. O porco, por sua vez, é desprezível porque olha sempre para a lama e jamais para as estrelas. Por isso, até nossos tempos, os porcos jamais haviam feito poesias. Entre os anjos, seres puramente espirituais, os mais perfeitos da criação, a desigualdade é maior do que em qualquer reino do universo. São Tomás ensina que ele se divide em 3 ordens, cada uma das quais se divide por sua vez em 3 coros. São, portanto, 9 coros, angélicos sabiamente hierárquicos. Mas dentro de cada coro, a desigualdade é tão grande que não há 2 anjos da mesma espécie. Cada anjo é único. Agora, com relação aos homens, a desigualdade existente em todos os reinos do universo nos leva a deduzir sua existência também entre os homens.
Com efeito, examinando-se os seres humanos, constatamos que eles diferem uns dos outros, desde as pontas dos dedos até a ponta da alma. Por exemplo, calcula-se que antes se esgotará a energia à luz do sol do que aparecerão dois homens com a mesma impressão digital. Há homens altos e baixos, feios e belos, gordos e magros, loiros, morenos, negros, etc. Se com os poucos traços da face Deus fez uma variedade quase infinita de fisionomias, o que se dirá das características espirituais? As desigualdades psicológicas e espirituais são ainda maiores do que as físicas. A variedade de inteligência, talentos e virtude é imensamente maior do que a dos rostos. Cada homem, em certo sentido, único. É o que demonstra René Lassagne em sua obra sobre a caracterologia humana. Entretanto, há nos homens uma igualdade fundamental, proveniente do fato de terem uma só natureza. Ser homem é ser animal racional, isto é, ser constituído por corpo animal e alma espiritual, capaz de aprender com a inteligência, querer com a vontade e sentir com a sensibilidade. A natureza de um ser é composta por tudo que é necessário para que ele seja o que é. Para ser um homem é preciso ter corpo animal e alma racional. Nisto todos os homens são iguais. Daí os direitos naturais decorrentes dessa natureza comum a todos, deverem ser iguais para todos. Assim, todos os homens têm direito igual a viver e alimentar-se, a trabalhar, a descansar, a reproduzir-se, a ter propriedade, a saber a verdade, a amar o bem, a conhecer a beleza, etc. Os direitos naturais, repita-se, são iguais porque provêm da natureza que é a mesma para todos os homens. Mais do que tudo isso, os homens têm uma suprema igualdade, a de terem sido todos chamados à mesma e iminente dignidade de filhos de Deus, tendo todos o mesmo fim, cada um será julgado pela mesma lei e receberá o castigo ou recompensa que merecer. Então, isso é o que dizia, né, o Papa de saudosa memória, Leão XIII, na encíclica, né, Quod Apostolite Munerias. Todavia, se entre os homens existe essa igualdade natural fundamental, disto não se segue que sejam iguais em tudo. Como eu disse, né? Nos acidentes, os homens são diferentes. Então vamos ver a questão acidental, que é justamente onde está o problema comunista e o problema, né, socialista. Acidentes são qualidades que existem num ser, mas não lhe são necessárias para ser o que é. Para ser homem, não é preciso ter pele branca, ter 1,80 de altura ou pesar 90 quilos. Não é preciso ser doutor ou atleta, ser alto, gordo, branco. Doutor e atleta são acidentes da natureza humana. Poderíamos dividir os acidentes em dois grupos. Grupos aqueles dos quais decorrem e dos quais não decorrem direitos. Vejamos alguns exemplos. O professor Fedeli aqui, ele vai demonstrar que existem, né, duas categorias de diferenças acidentais. Essas duas categorias, uma decorrem, né, direitos desiguais, a outra não. Então nós veremos que o que fazem os socialistas e os comunistas, né, e mais adiante o movimento pentecostal, que é uma consequência desse mau raciocínio, né, é justamente inverter essas duas coisas. Então eles tomam, né, por desigualdade que geram direitos desiguais, aquelas que realmente não geram direitos desiguais. Vejamos aqui, né? Então nós temos aqui características ou acidentes do ser humano. Um homem pode ser alto, pode ser baixo, pode ser louro, pode ser moreno, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser calvo, pode ser cabeludo, pode ser branco, pode ser negro, né? Essas diferenças que eu acabei de citar aqui, né, são diferenças acidentais que não devem gerar direitos diferentes. Um homem não pode ter mais ou menos direito por ser alto ou por ser baixo, por ser negro ou por ser branco, né? Por ser mulher, por ser homem, né? São diferenças acidentais que são necessárias. Deus quis que assim fosse, né? Agora, no entanto, há aquelas diferenças acidentais, né, que estão mais ligadas à moral, né, estão mais ligadas à alma,
e, portanto, estas sim devem ser levadas em consideração e devem produzir direitos desiguais. Então, existe uma diferença entre o virtuoso e o pecador. O virtuoso merece mais do que o pecador, né? Da mesma forma, um ladrão e um homem honesto, né? Um homem honesto merece mais do que o ladrão. O ladrão, pelo contrário, ele tem que ser privado, né? Muitas vezes até da sua liberdade, para que ele não continue praticando seu ato de desonestidade iníquo, né? Deve haver diferenças entre um professor e o aluno, né? O professor hierarquicamente superior deve ter mais direito que o aluno. Aquele que é trabalhador e aquele que é vadio, os direitos têm que ser desiguais. Assim como o pai e o filho têm direitos desiguais, né? Então nós estamos vendo que existem, né, desigualdades entre os homens. Na sua essência, né, somos animais racionais, feitos à imagem e semelhança de Deus, e somos feitos para Deus, somos feitos para a vida eterna. Nisso reside a dignidade humana e nisso nós somos iguais. Agora, porque isto é a essência do homem. Agora, aquilo que é acidental, né, aquilo que é aparência, aquilo que se nos mostra a nós pelos sentidos, nisto há diferenças. O que fazem os comunistas é dar direitos desiguais naquelas desigualdades que não geram direitos desiguais e negar os direitos desiguais naquelas diferenças que devem ter direitos desiguais. Bom, então compreendendo isso aqui é muito importante, né, para a gente poder analisar agora o contexto histórico, né, para que a gente vá caminhando aqui até o ponto, né, dessa grande revolta, né? Lutero começa o movimento, né, de revolução já em 1517. Em 1517 ele já propõe, né, esse princípio igualitarista. Esse princípio igualitarista proposto por Lutero, ele começa, né, do ponto de vista religioso. Ele vai propor um modelo igualitarista, né, a partir do momento em que ele vai abolir a tradição da igreja, né, e vai estabelecer como critério a chamada livre interpretação, né, sola escritura. Então, ao admitir esse princípio, né, de que só a escritura basta, ou seja, né, não é necessário uma hierarquia na igreja, não é necessário os teólogos da igreja, não são necessários os santos papas, os santos padres, né, basta que cada homem faça a leitura da Sagrada Escritura e tire dessa leitura, né, as consequências que lhe forem devidas, né? Então, eis aí um princípio igualitário. Agora, o princípio igualitário, se ele já começa na questão religiosa, em pouquíssimo tempo ele vai adentrar a esfera política, né? É claro, é uma consequência natural, né? Então, por isso que se diz, né, que imediatamente após o início da Revolução Luterana, né, Revolução Protestante de Lutero, imediatamente se caminha já diretamente para o comunismo, né, de Thomas Müntzer. Thomas Müntzer, anabatista, né, ele vai entender este princípio igualitarista, né, e vai aplicar isso num sentido político. Ele vai liderar uma revolução, uma revolta, né, camponesa, justamente para pôr abaixo toda a hierarquia, né? Aí toda essa ideia que nós vemos hoje, né, de fim da propriedade privada, né, reforma agrária e tudo que nós vimos hoje, né, já estava presente nesse movimento de Thomas Müntzer, né, na revolta anabatista, né? Então aí nós temos o primeiro sopro, né, vamos dizer assim, vamos chamar assim, né, dessa ideia
pentecostal, né? Então, tenham isso em mente, né? Primeiro ponto é a questão igualitarista, né? Então, essa confusão de princípios filosóficos, né? Então, quem tem uma boa formação filosófica não vai cometer esse tipo de erro. Bom, então agora eu vou citar aqui o livro do padre Álvaro Calderon, né? Prometeu, tem as minhas aulas também no canal sobre o livro do padre Calderon. Tem uma aula que eu trato especificamente desse assunto, que é a questão da colegialidade no Vaticano II, né? Então eu vou ler aqui o trecho só para a gente entender. Porque a primeira coisa importante, né, é entender a ideia de igreja, né? A ideia de igreja, de acordo com os protestantes, né, que vai ser a mesma ideia que o concílio vai adotar. Então a igreja, quando, por exemplo, os papas, né, pós-concílio Vaticano II, eles falam igreja, eles falam no sentido disso que eu vou explicar aqui para vocês. Quando eles falam igreja, eles não estão falando de igreja católica. Eles estão falando da igreja num sentido mais, né, mais amplo. Então, para os protestantes, né, o momento de Pentecostes, né, que é aquele momento que o Espírito Santo desce, né, sobre os apóstolos, sobre Nossa Senhora no cenáculo, para que a partir, né, desse auxílio do Espírito Santo, eles pudessem ter plena compreensão, né, da doutrina de Nosso Senhor, que até então eles ainda não tinham compreendido, né? E depois das luzes, né, de Pentecostes é que eles vão compreender isso. Acontece que o Pentecoste, ele é um fenômeno, né, cumprindo a promessa de Nosso Senhor, que se dá de forma hierárquica, né? Isso aqui é muito importante entender. Porque, como eu disse, Deus fez as coisas de forma desigual, Deus fez desigualdade entre os homens, né? E se Deus fez desigualdade entre os homens é porque Deus quis que houvesse uma hierarquia entre os homens, né? Essa hierarquia entre os homens ela é absolutamente necessária para manifestar a bondade de Deus, né? Deus manifesta a sua bondade através da desigualdade, né? Pensemos, por exemplo, nos nossos dedos das mãos, né? Observem, nossos dedos são desiguais, né? Eles possuem formas e tamanhos diferentes. Imagine vocês se os nossos dedos da mão tivessem exatamente, né, o mesmo tamanho. Como seria possível, por exemplo, tocar um instrumento musical, né? Imagine, por exemplo, né, que não houvesse nota musical, só houvesse uma nota musical, né? No entanto, existem 7 notas musicais e com essas 7 notas musicais nós conseguimos fazer uma infinidade de combinações, né? Então, quando Deus manifesta diferenças, Deus manifesta a sua bondade, né? Existem diferenças sociais entre os homens? Existem, mas nisso também Deus demonstra a sua bondade. Porque pela diferença social é que o rico pode fazer o bem àquele que tem menos, né? Nunca se esqueçam disso, né? Nosso Senhor nos ensinou, pobres sempre os tereis, né? Deus quis que fosse assim, né? Deus não quis erradicar a pobreza da face da terra. Aqueles que dizem isso mentem, é uma mentira, né? É uma ideia igualitarista que nunca vai acontecer, né? E bem-aventurados os pobres, né? Os pobres de espírito, que se ensinou Nosso Senhor, né? Aqueles que são desapegados dos bens desse mundo, né? E estes pobres de espírito, inclusive, podem ser ricos, né? Podem ter riqueza, mas se forem desapegados dos bens deste mundo, forem caridosos, né, darem, né, aquilo que é justo aos seus funcionários, aos seus empregados, né, aos seus servos, tratarem com justiça, né, eles terão seu lugar no reino de Deus, né? Então, em tudo que é desigual, manifesta-se a grandeza, a bondade e a beleza de Deus, né?
Então, quando Deus, né, derramou o Espírito Santo sobre os seus apóstolos, os seus discípulos no cenáculo, ele fez também de forma desigual e de forma hierárquica. E aí começa o erro, né, dos protestantes. Todo erro, toda heresia, ela sempre parte do orgulho, ela sempre parte da vaidade, diz o livro da sabedoria, né, na Sagrada Escritura. Todo o paganismo se origina da vaidade humana. Então, o homem começa a adorar-se a si mesmo, né? E logo ele vai adorar os seus mortos também. Daí vai vir o culto aos mortos, como eu ensinei nas outras aulas, né? Então, o orgulho dos protestantes faz com que eles não aceitem, né, a hierarquia estabelecida por Deus já no momento de Pentecostes. Para eles, Pentecostes foi universal, da mesma forma, na mesma proporção para todos. E aí nasce uma ideia de igreja invisível. Não há uma igreja hierárquica, não há uma igreja instituição, né, divina, né, divinamente instituída por Deus, mas simplesmente uma ideia de uma doutrina que foi disseminada em Pentecoste, né, de forma geral, de forma proporcional para todos os homens, mulheres, crianças, etc, etc. Depois nós vamos ver as consequências mais profundas disso, né? Então vejamos aqui, por exemplo, né, o que diz o padre Caldeirão com relação a essa questão. Então ele trata da colegialidade no Concílio Vaticano II. Uma sociedade democrática é fundamentalmente uma sociedade de iguais. Este é o princípio democrático moderno, né? Uma sociedade de iguais, né? É o princípio igualitário. Então, quer dizer, a coisa já se fundamenta em um erro, né? Em um erro gravíssimo, né? Porque nós já vimos que há igualdade, mas há desigualdades que são absolutamente necessárias. Não existe sociedade de iguais. Uma assembleia de sábios pode encarregar a um deles a redação das atas de suas discussões e delegar um outro como seu representante, surgindo assim entre eles ofícios particulares. Porém, como funções ministeriais subordinadas ao grupo considerado como um todo, o secretário não deve escrever nem o representante falar o que não esteja de acordo com o pensamento geral. De acordo com uma visão estritamente democrática da Igreja, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo teria descido sobre a Assembleia dos Fiéis a fim de lhes comunicar como a um sujeito único o sacerdócio e a missão de Jesus Cristo, constituindo-a dessa forma como sociedade de iguais. Então, esse aqui, né, é a primeira ideia, né, protestante de igualitarismo, né? Então, eu explicava numa outra aula que na antiga aliança havia a ideia de povo sacerdote e povo sacerdotal. Isso se dava, né, com a descendência de Levi. Então, a descendência de Levi era povo sacerdotal e povo sacerdote, no seguinte aspecto, né? Toda a descendência de Levi era povo sacerdotal, mas sacerdotes somente aqueles que vinham da linhagem direta de Arão e eram varões, né? Então, observem a diferença, né? Observem a diferença entre povo sacerdotal e povo sacerdote. Na nova aliança, a Igreja Católica, também é assim. Existe o povo sacerdotal e existe o povo sacerdote. O povo sacerdotal é todo aquele que é batizado. Todos nós, católicos batizados, somos povo sacerdotal. Mas não somos sacerdotes. Sacerdotes são homens ordenados, né, pelo sacramento da ordem. Então, existe uma diferença, né, entre o povo que é sacerdotal e aqueles que são sacerdotes. Os sacerdotes são aqueles que receberam o sacramento da ordem. Homens, apenas homens, varões, né? Assim que Nosso Senhor Jesus Cristo quis. Nosso Senhor não quis uma igreja democrática, né? Mas essa ideia difusa de igreja, né, como se fosse algo invisível, e, portanto, todos aqueles que creem em Cristo como Salvador,
independente de serem católicos, né, são chamados cristãos, protestantes, ortodoxos, o que seja, né, todos estes fazem parte desta igreja. E todos estes são sacerdotes. Esta é a visão que eles têm, né? Esta é a visão protestante, né? Então, continuando aqui com o padre Caldeirão. Como esse sacerdócio comum da igreja requer, para conservar a ordem e a unidade, ofícios particulares, no interior da Assembleia Sacerdotal se distinguem os ministros ordenados ao serviço da comunidade, dentre os quais uns poucos são eleitos para exercer o ofício unificador de bispos, e de cujo colégio será designado o Papa como um moderador geral. O sacerdócio e a missão, portanto, pertenceriam primeiro e imediatamente à igreja. Tá vendo? Então, aqui é o sacerdócio, né? E a missão pertenceria primeiramente à igreja. Mas que igreja? Não a igreja católica, mas essa igreja invisível, né? Que eles chamam de igreja de Cristo, né? Isto é, a assembleia de fiéis livremente congregada pela aceitação da fé. Não é o batismo, é a aceitação da fé, ou seja, creem em Jesus como Salvador. A igreja delegaria funções aos sacerdotes ordenados, em especial ao colégio dos bispos, que seriam então os seus ministros. E para serviço da unidade dos bispos e da igreja seriam atribuídas funções especiais ao Papa, vendo-se na singularidade de sua pessoa o vigário de Jesus Cristo. Então aqui ele vai citar, o padre Caldeirão vai citar uma condenação dessa heresia, né? Essa condenação foi feita pelo concílio, essa proposição, né, que eu acabei de citar aqui, ela foi defendida pelo Conciliábulo de Pistoia e foi condenada como heresia em 1794 pela bula Auctorem Fidei. Então, a proposição, abre aspas, a proposição que estabelece que foi dada por Deus à Igreja a potestade para ser comunicada aos pastores que são seus ministros para a salvação das almas, entendida no sentido de que da comunidade de fiéis se transmite aos pastores a potestade do ministério e regime eclesiástico é herética. Então, defender que o leigo tem papel de sacerdote, né, e que é através desse sacerdócio do leigo que, recebido em Pentecoste, é transmitido para a hierarquia da igreja. Defender isto é uma heresia condenada, como nós acabamos de ler agora. O Concílio Vaticano I define o primado justamente para fazer frente ao erro democrático. Então aqui diz o Concílio Vaticano I. Ensinamos, pois, e declaramos, segundo o testemunho do Evangelho, que Jesus Cristo prometeu e conferiu imediata e diretamente o primado de jurisdição sobre toda a Igreja ao apóstolo São Pedro. A esta doutrina tão clara das Sagradas Escrituras, tal como sempre foi entendida pela Igreja Católica, opõe-se abertamente às sentenças perversas daqueles que, desnaturando a forma de governo estabelecida na Igreja por Cristo Nosso Senhor, negam que só Pedro foi agraciado com o verdadeiro e próprio primado de jurisdição, com exclusão dos demais apóstolos, quer tomados singularmente, quer em conjunto. Igualmente se opõem a esta doutrina os que afirmam que o mesmo primado não foi imediata e diretamente confiado a São Pedro mesmo, mas à Igreja, e por meio desta a ele como ministro dela. Então eis aí o que eles defendem. Pentecoste, né? O Espírito Santo teria primeiro descido sobre a igreja, essa igreja invisível, né, que seria composta por todos aqueles que professam fé em Cristo, não batizados, aqueles que professam fé em Jesus Cristo como Salvador. E a partir disto, estes sacerdotes dessa igreja, né, eles constituiriam, a partir disso aí, eles constituiriam, né, os seus legados, né? Então, por isso haveria uma hierarquia. Então, essa hierarquia teria sido meramente humana, né? Mas o sentido real da coisa estava em Pentecoste, quando todos receberam de igual modo, né, o Espírito Santo. Então, isso aqui é um princípio muito importante para a gente entender o que vai se seguir depois, né? Então, nós temos toda a confusão protestante, nós temos todo, né, o caminho aberto para a ideia, né, socialista, para a ideia comunista, para a ideia igualitarista. Isso vai se tornar mais forte, mais evidente
na Inglaterra com os metodistas. Então, a Igreja Metodista, né, é uma dissidência da Igreja Anglicana, fundada por John Wesley. E John Wesley, já no fim da vida, né, ele vai defender essa ideia da efusão do Espírito Santo. Né? A efusão do Espírito Santo. Significa que a salvação é necessário, absolutamente necessário, a santificação, sim. Mas essa santificação, ela não se dá pelas obras, ela não se dá, né, gradativamente pelo crescimento da vida espiritual, né, pela união com Deus, através de uma vida de santidade. Ela se dá imediatamente. É uma santidade assim, né, súbito, né, e súbito. Ou seja, a partir do momento em que você recebe o Espírito Santo, você já está santificado, né? Então, John Wesley vai defender esta doutrina no final da sua vida, e isto vai dando origem, né, ao chamado movimento pentecostal, que vai justamente utilizar como base essa ideia da santificação imediata através da efusão do Espírito Santo. E a partir da Igreja Metodista, né, de John Wesley, começou então essa ideia de efusão do batismo do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo que derivariam, né, dessa efusão, né, que os pentecostais vão chamar de avivamento, né, reavivamento. Então, e essa ideia de santificação imediata a partir dessa efusão do Espírito Santo. Então, isso começa lá com John Wesley, no final da vida dele. Alguns autores dizem até que ele já estava meio senil, né, nessa época que aceitou essa doutrina. Mas isso, né, nos Estados Unidos ganhou muita raiz, né, com as igrejas metodistas nos Estados Unidos. Então aqui entra em cena uma personagem chamada Agnes Osman, né? Essa personagem aqui é interessante porque, segundo alguns sites da Renovação Carismática, católica, aqui no Brasil, né, o Papa Leão XIII entoou o hino Veni Creator Spiritus, né, justamente no dia 1º de janeiro de 1901, por influência, né, da irmã Helena Guerra, que é considerada padroeira, né, do movimento da Renovação Carismática. Então o Papa teria entoado o Veni Creator, consagrando o século XX ao Espírito Santo. Então essa data e essa mesma hora, né, teria ocorrido uma imposição de mãos que essa senhora Agnes Osman recebia, né? Ela havia pedido essa imposição de mãos para que assim ela pudesse receber os dons e os carismas do Espírito Santo. E a partir desse momento ela começou a falar em línguas, né, chamada glossolalia. Então, aqui lendo aqui alguns detalhes sobre este evento, né? Ela era aluna de Charles Parham. E Charles Parham, né, metodista, já tinha, né, várias escolas ali naquele setor, né, de Wisconsin, né, no Kansas. Então, a partir do qual ele introduziu os conceitos de cura divina e santificação, né, que era o chamado movimento de santidade. E esse professor, né, metodista, ele fazia esses cursos e seguia esses ensinamentos de cura e santificação através de um movimento chamado Movimento da Santidade. Especificamente relacionada a esse dom, poderia ser encontrada dando-lhes 3 dias, enquanto ele estava ausente para esta tarefa. Quando ele voltou, seus alunos concordaram coletivamente que se o Espírito Santo descesse sobre uma pessoa, o falar em línguas estaria presente e constituiria prova suficiente disso. Os alunos apontaram que esse tipo de evento foi citado 4 vezes no Atos dos Apóstolos. Portanto, na véspera de Ano Novo, Parham e seus alunos planejaram orar pelo dom do Espírito Santo. Em 1º de janeiro de 1901,
Osman pediu a seu mentor que orasse para que ela pudesse ser cheia do Espírito Santo por meio da imposição de mãos, para que pudesse falar em línguas. Então, né, aí é essa data que justamente coincide com o evento, né, descrito aí pela renovação carismática aqui no Brasil, né? Então há uma relação aí, né, mais distante aí. Então depois, né, dessa personagem que começa de fato, né, o movimento, né, pentecostal, propriamente dito, né? Então, seguindo aqui adiante, né, vamos passar aqui para o outro personagem. Então, que é a Lucifero. Então, com essa experiência, Charles Parra e 9 outros receberam a experiência de falar em línguas, né? Porque aí, a partir dessa senhora, né, tendo acontecido esse fenômeno, né, descrito aqui, por essa senhora chamada Agnes Osman, né, que começou a falar em línguas, né, essa imposição de mãos, né, para receber também essa efusão do Espírito Santo, passou a se tornar comum entre eles. E a próxima a manifestar esse dom, né, foi essa senhora chamada Lucifero. Então, em 1906, né, cerca de 13 mil outras pessoas falando em línguas na rua Bonnie Braille, né. Esta rua aí foi onde, né, houve, né, esses encontros, e nesses encontros participou ativamente um líder também, né, pentecostal chamado Joseph Seymour. William Joseph Seymour, né. Esse William Joseph Seymour era filho de escravos. Em 1870 batizou-se na Igreja Católica. Depois, né, em 1895 ele muda para Indianápolis e ali ele vai se tornar protestante na Igreja Metodista de Simpson. Então, sempre da Igreja Metodista, né, vai partindo esse movimento pentecostal. Em 1900, né, o William Joseph Seymour se muda para Cincinnati, né, passa a fazer parte da seita Os Santos da Luz da Tarde, e ele sofre de uma doença, uma varíola, ele perde o olho esquerdo, né, e depois ele passa a usar um olho de vidro. Depois eu vou colocar a foto dele para vocês verem. Em 1902 é ordenado ministro da Igreja de Deus. E em 1905, né, ele vai substituir a Lucifero. A Lucifero era esta também que falava, né, em línguas, né, tinha recebido esse dom do Espírito Santo de falar em línguas e de fazer curas, né? Então, a partir daí começa o chamado, né, a missão da Rua Azusa, né? Então, eles vão lá primeiro numa residência, né, que eu acabei de citar agora, residência na Avenida Norte Bonnie Braille. Era a residência de uma família chamada Asbury, e ali eles vão se reunir e vão passar 3 dias e 3 noites, né, fazendo essas manifestações que, de acordo com eles, era a efusão do Espírito Santo, né? Mas são essas manifestações que são bastante perturbadoras, né? Movimentos de giro, de se jogar no chão, cair no chão, né? E muita gritaria e choro, e falando em línguas totalmente estranhas, e tudo ao mesmo tempo. Então vocês imaginem aí, né, um evento desse tipo, 3 dias e 3 noites, uma coisa assim absolutamente infernal. E a tal ponto que o assoalho da casa desabou, né, o assoalho da casa desabou. E eles passaram então a procurar um outro local, e aí que eles vão se reunir nesse galpão na Rua Azusa, né, a partir de 1906. Em Los Angeles, Califórnia. Então aí nesse galpão, né, que vai juntar bastante gente, né, aí nós já temos aí a liderança do William Joseph Seymour, né,
Ele já tinha assumido a liderança desse movimento. E aí então que vai ser algo que vai assustar bastante, né, as pessoas, né, próximas, a tal ponto que vai haver notícias, né, na imprensa falando da Torre de Babel, né, da Rua Azusa. Depois eu coloco para vocês verem aí, né, um trechozinho da notícia da época. Então, essas manifestações, né, que nós estamos já mais ou menos acostumados a ver, né, são muito frequentes no mundo pentecostal, porque o movimento pentecostal começa aí no final do século XIX, mas ele vai se estender ao longo do século XX, né, e vai crescer sobretudo na América Latina, né. Então essa região dos Estados Unidos, onde ele começa, né, através da Igreja Metodista, é justamente a região que tinha uma população afrodescendente e tinha também, né, uma população hispânica muito grande. E havia também senhores, né, muito ricos, donos de minas no México, por exemplo, né, que tinham bastante interesse em promover esse movimento porque viam nisso, né, uma possibilidade de se ganhar muito dinheiro, né. Desde o princípio, o movimento pentecostal, né, ele foi um movimento igualitário em todos os sentidos, né, porque já é uma característica do próprio protestantismo. Mas nas outras seitas protestantes não se via, por exemplo, um papel ativo das mulheres, né, tão ativo como vai se ver nas seitas pentecostais, né. Então as mulheres vão ter uma participação muito ativa e também, né, essa participação também dos afrodescendentes. Para o William Joseph Seymour, né, isto era bom. Ele via nesse movimento, né, um movimento de inspiração divina e um movimento capaz, né, de promover essa igualdade, né. Só que a igualdade que o Seymour pensava não era a mesma que pensavam, né, os outros líderes, né, que eram os poderosos do movimento, né. De certa forma, o William Joseph Seymour acabou sendo um pouco usado, né, até que eles conseguiram fazer, né, ter uma aceitação cada vez maior. No começo nem tanto, né, devido justamente ao comportamento pentecostal, que era algo assustador, algo que chocava muito, né, uma histeria coletiva e algo que, né, lembrava de fato a ação demoníaca, né. E por isso então, né, muitas pessoas viam os pentecostais, né, como pessoas possessas, né. Esta daí era de fato a impressão que se tinha, né, ao invés de ser uma efusão do Espírito Santo, uma manifestação demoníaca, né. Então, mas o movimento vai crescer, né, e vai atraindo milhares, milhares e milhares de pessoas. Então, quando chega o ano de 1914, né, vai haver aí uma espécie de ruptura, né, entre os pentecostais negros e os brancos, né. Lembrando aqui que os Estados Unidos nessa época, né, era um país ainda que estava marcado pela segregação racial, né, e por essa razão, né, os principais líderes pentecostais eles vão preferir, né, criar um movimento mais exclusivamente para brancos, né. O igualitarismo deles era no outro sentido. O igualitarismo deles o igualitarismo no sentido, né, de dons e carisma do Espírito Santo, né, mas pensando sempre, né, não em sentido religioso, mas em aproveitar, tirar proveito disso, né, para poder enriquecer. Então aí vai se formar a chamada Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus vai ser fundada em 1914, né? Então, em 1914 nós vamos ter aí esse surgimento da chamada Assembleia de Deus. Nesta ocasião, né, o William Joseph Seymour já vai estar excluído, né, desse grupo, né?
E a partir de 1914 nós vamos ter um crescimento cada vez maior, né, do protestantismo pentecostal e dessas manifestações, né, aterradoras, né. Depois eu vou colocar algumas imagens para que vocês possam ver, né, como de fato o que eles dizem, né, ser a efusão do Espírito Santo, né, parece mais, né, uma manifestação demoníaca. Bom, e então, como o movimento pentecostal vai ser um movimento de certa forma, ele vai favorecer bastante a ideia ecumênica, né? A ideia, sobretudo nas comunidades mais carentes, nas comunidades mais pobres, né? Afrodescendentes, comunidades hispânicas, né? Ali da região oeste norte-americana, e depois ele vai ter uma difusão por toda a América Latina, México, e daí, né, no Brasil, então, né, a influência do movimento pentecostal é imensa no Brasil, né? Eu não sei exatamente quantos por cento da população brasileira aderiu às seitas pentecostais, mas deve ser algo em torno de 30% ou mais do que isso, né? Acredito que até mais do que isso. E aí nós chegamos nos anos 60, né? Então, nos anos 60, nós vamos nos deparar, então, com o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, nesse afã, né, de assumir essa ideia de novo Pentecoste, né, uma nova revelação, né, uma nova ideia de igreja, seguindo, né, essa ideia ecumênica para tentar uma aproximação cada vez mais firme com os protestantes, né, e isso vai se dar, né, justamente com os pentecostais. Essa ligação da igreja conciliar, né, dessa concepção de igreja emanada do concílio com o mundo protestante, ela vai se dar em via diplomática com a alta hierarquia, primeiro tratando, né, da igreja anglicana, né, depois com um diálogo, né, ecumênico com os luteranos, depois com os ortodoxos, né, lembremos aí que Paulo VI foi um dos principais promotores disso, né, o famoso encontro dele com o patriarca ortodoxo Anexágoras, né, e mais o efeito maior da coisa, ela vai se dar a nível pentecostal, porque justamente estas seitas protestantes, né, elas têm características, né, que de certa forma não permite muito a sua difusão, né. Mesmo a igreja metodista era um tanto elitista, a igreja batista é um tanto elitista, né? Mas quando nós vemos o movimento pentecostal, aí nós vemos realmente uma expansão imensa do protestantismo. Porque o pentecostalismo, né, ele se baseia exatamente nessa entrega, né, das emoções, né? Deixar-se guiar pelo sentimento, pelas emoções, né? Então, por isso uma histeria coletiva, né? E é por isso então que os líderes pentecostais eles vão ser muito habilidosos, né, em trabalhar toda uma atmosfera, né, que vai propiciar esse clímax, né, de histeria coletiva, né? Então, primeiro começando com uma música ambiente, né? Tudo muito bem organizado, tem sempre muitos seguranças ali, né? E as pessoas vão chegando, uma música ambiente, o pastor começa a sua pregação naquele tom bem sereno e tal, e depois a coisa vai se intensificando, né? Dali a pouco há uma explosão, né? Uma espécie de explosão, aí todos começam a gritar, o pastor começa a gritar, o som, né, fica muito mais, né, visceral, com baterias e as pessoas começam a girar, começam a se jogar no chão, então aí acontece, né, manifestações realmente
diabólicas, né? Diabólicas. Mas, no entanto, para eles, né, é o Espírito Santo que está agindo ali, né? Então, o Concílio Vaticano II, né, vai dar carta branca, né, para que se faça, então, esse contato, né, com os pentecostais. É por isso, então, que esse movimento da renovação carismática vai começar exatamente, né, nos Estados Unidos, né? Vai começar exatamente nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, né, vai ter, né, logo após o concílio, né, em 1950, o pentecostalismo entra em uma nova fase, já que fiéis da igreja, como a episcopal, a luterana e a presbiteriana, começam a receber carismas, mas não se unem aos pentecostais. É o que eu disse, né? São mais elitistas, né? E não se separam de suas igrejas. As controvérsias suscitadas levam a investigações pouco determinantes que finalizam em uma posição de abertura. Não oferece dúvidas que a propagação do espírito pentecostal nas igrejas protestantes constitui um dos acontecimentos religiosos mais importantes dos anos 60. Então, é a partir dos anos 60 que a coisa realmente vai, né? Então, a partir do ano de 1957, o batismo no espírito e os carismas são admitidos por alguns membros da Igreja Episcopal da América do Norte. Depois deste começo, estende-se a outras igrejas estabelecidas. Então aqui nós estamos vendo que a partir do final dos anos 50, né, já há uma ação em conjunto, né, das igrejas protestantes em direção ao movimento pentecostal, porque o movimento pentecostal é um movimento de massas, né, é um movimento de massas. E então a partir daí, né, vai haver essa expansão que vai ser chamada de neopentecostalismo, né? Com a grande manifestação do Espírito Santo em membros da Igreja em janeiro de 1967, teve humildes começos e, ainda que surpreendentes, não foram inesperados. Então, já citei o Papa Leão XIII lá, né, com a Beata Ana Guerra, que tinha dedicado, né, o século XX ao Espírito Santo, né, naquela mesma data, 1º de janeiro, onde ocorreu, de acordo com a própria renovação carismática, ocorreu o evento, né, da senhora Agnes Osman receber, né, os dons e os carismas do Espírito Santo e passar a falar em línguas. Bom, agora falando de João 23, né, era como se João 23 profetizasse que das brasas do cristianismo antigo iria brotar agora o fogo de um novo Pentecostes. O concílio foi a primeira resposta à oração do Papa. Também foi resposta providencial à renovação carismática, ainda que por caminhos imprevistos e surpreendentes. Ao mesmo tempo que se celebrava o Concílio Vaticano II e durante os 5 verões consecutivos, 1961 a 1965, Patrick Burgos, professor na Universidade de Duquesne e do Espírito Santo em Pittsburgh, assistia às aulas de verão na Universidade de Notre Dame, South Bend, Indiana, para obter o grau em Teologia Litúrgica. Então era um local, né, de reunião de protestantes pentecostais. O campo ia se preparando para que em 1967 a semente da manifestação do Espírito Santo fosse acolhida na Universidade de Dunkerque e do Espírito Santo em Pittsburgh, né? Então, nós vamos vendo como que há um planejamento, né, para que exatamente nesse ano de 1967 ocorra um evento nesse lugar, na Universidade de Duquesne. Universidade de Duquesne e do Espírito Santo, lá em Pittsburgh, Estados Unidos. Antes de referirmos-nos ao nascimento da renovação carismática católica, cabe algumas considerações sobre o lugar onde aconteceram os fatos em Pittsburgh, Pensilvânia. A universidade se encontra no alto de uma das muitas colinas que formam o centro da cidade. Era verão quando fui a Pittsburgh. O vento soprava e no ar captavam-se notícias do Espírito Santo. Vento suave que sopra onde ele quer. Então, essa frase depois vai ser repetida tantas e tantas vezes, né? Pelo Monsenhor Jonas Abib. Afastei-me com um dos edifícios do esplêndido campus universitário. Afastei-me, né, em um dos edifícios do esplêndido campus universitário. Depois eu mostro a foto para vocês. No extremo, há uma comunidade religiosa do Espírito Santo, vários deles professores que, com os estudantes, formam uma entidade católica conhecida por Universidade de Duquesne e do Espírito Santo como reza em seu escudo, né?
Fundada por membros da Congregação do Espírito Santo e sustentada através de uma associação de leigos e religiosos, Duquesne serve a Deus, servindo aos estudantes com o compromisso de uma excelente educação profissional e liberal, através de uma profunda preocupação por uns valores morais e espirituais, mantendo uma atmosfera ecumênica aberta à diversidade através de um serviço à igreja, à comunidade, à nação e ao mundo. Então, vamos lá. Como surge a renovação? Estes são os fatos. Finalizado o Concílio Vaticano II e impactos por seus ensinamentos, 3 professores leigos de filosofia e teologia, membros da Universidade de Duquesne e do Espírito Santo, William G. Story, Ralph Kiefer, Patrick L. Burgos, que desde o outono de 1966 se reuniam com frequência em grupos de oração, pensaram em fazer algo. Há necessidade de mencionar-se que durante a década dos anos 60 havia se produzido nos Estados Unidos uma onda de entusiasmo pelas vigílias bíblicas e os encontros de oração. Este era o ambiente que reinava. A estas iniciativas universitárias contribuía a Associação Chi-Rho, nome das 2 primeiras letras de cristão em grego, cujo presidente foi Bert Gezi, quando estudava em Duquesne junto com Dorothy Garrett. Fomentava-se a atividade litúrgica, o testemunho cristão e a ação social. Estes 3 professores sentiam que faltava algo em sua vida cristã, pessoas e ainda que não podiam especificar o que cada um reconhecia que havia certo vazio, uma falta de dinamismo, uma debilidade espiritual em suas orações e atividades. Era como se sua vida cristã dependesse demais de seus próprios esforços. Parecia-lhes que a vida cristã não devia ser um esforço simplesmente humano. Poderia dizer-se que por algum motivo faltava aquele dinamismo do Senhor ressuscitado, essa penetrante sensação de estar vivendo no Senhor dia após dia. Faltava o sentir que se vive em Cristo e que em Cristo se manifesta a igreja, por sua vez, ao mundo. Mas não se tinha em conta que Jesus, depois de ascender à destra de Deus Pai, prometeu enviar seu Espírito, como fez com a primeira comunidade cristã. Foi o ministério de Pentecostes, no qual se manifestou a igreja. E assim, os apóstolos Maria e as mulheres que lhe acompanhavam viram-se cheios do Espírito Santo, que depois puderam compartilhar com os demais. Qual foi o mistério desse poder? Foi a obra do Espírito Santo em todos eles, que lhes fez sentir profundamente a presença de Jesus, desterrando todo o temor. Ante estes precedentes ditos, professores começaram a pedir em oração que o Espírito Santo lhes concedesse essa renovação, e que o vazio no qual haviam gastado seus esforços humanos fosse preenchido pelo Senhor ressuscitado. Para isso, começaram a rezar o Vem Espírito Santo. Da sequência que se recita na liturgia do domingo de Pentecoste, ao mesmo tempo, esmeraram-se no estudo do Novo Testamento, especialmente as partes que detalhavam a vida da igreja primitiva dos primeiros séculos. Os professores leram também o livro A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson, John e Elizabeth Cherry, dado por Steve Clark a William Story e Ralph Kiefer, amigos dos verões na Universidade de Notre Dame, South Bend, Indiana, para conhecer a opinião deles sobre a obra. Esse livro, A Cruz e o Punhal, é uma obra protestante. O livro descrevia a vida e as aventuras de David Wilkerson, que exercia seu ministério com drogados em um dos piores bairros de Nova York. Desde o princípio se sente dirigido pelo Espírito Santo, ouve a voz e vai como se fosse Abraão, sem saber para onde se dirigia. Os detalhes da experiência que ele e sua família têm são, inclusive, brutais e até arrepiantes, mas há uma fé permanente que, ainda que por vezes vacila, nunca falha. Os três professores leram o livro comparando-o com a Bíblia, já que está cheio de citações escriturísticas. A última parte trata do dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo, e da fundação do Espírito Santo na vida do cristão, de como Jesus é o verdadeiro batista no Espírito Santo e de como se recebe esse batismo. O livro de Wilkerson era como um guia através de certas doutrinas bíblicas. E os olhos do grupo de professores foram se abrindo quanto ao significado profundo de muitos textos que previamente haviam lido, mas sem interpretá-los devidamente. Advertiram que a presença do Espírito na vida de Jesus em suas vidas era a chave de sua missão no mundo, como foi na de seus discípulos, e desejaram ter esse mesmo poder que Wilkerson parecia possuir ante os delinquentes. Enquanto isso,
Ralph Kiefer, instrutor de teologia da Universidade do Kesney, que havia se comprometido a orar por essa vinda do Espírito, casualidade ou providência. Leu outro livro de John L. Sherry, coautor do livro citado anteriormente. The Speak, o Espírito, né, de outras línguas. Deixa eu botar aqui. Eles falam em outras línguas. É o nome do livro, né? O comentário da contracapa do livro, escrito por Michael Harper, então anglicano, hoje ortodoxo, dizia: para aqueles aos quais o assunto seja uma novidade, trata-se de uma introdução de primeira classe. O autor é sincero e conta uma história humana sobre o dom sobrenatural que muda as pessoas hoje e mostra como os milagres ainda se dão em pessoas normais. O livro contém uma poderosa e persuasiva exposição do ambiente em voga naquele tempo nos Estados Unidos da América. Entusiasmado pelo dito livro, comentou com Bill Story e Patrick Burgos que oraram e pensaram que seria factível encontrar algum grupo cristão em pessoa, que houvesse tido estas experiências com o qual pudesse conversar sobre elas com franqueza. Assim o expõe Patrick Burgos. Em sua busca, recordaram-se de um sacerdote episcopal, William Lewis, reitor da grande paróquia episcopal Christ Church, em North Hills de Pittsburgh, que havia dado uma conferência a um grupo de estudantes da universidade. Perguntaram-lhe se ele tinha ouvido falar dos livros de Wilkerson e Sherry Lewis. Sherry W. Lewis. Confirmou-lhes que possuía as obras e que as tinha lido, encontrando-as muito interessantes, mas que não sabia o que pensar sobre elas. Ralph Kiefer e seus companheiros perguntaram-lhe se havia algum grupo de oração em sua paróquia, e ele lhes disse que ali mesmo, não mais que ali perto, havia uma senhora que acolhia nas sextas à tarde um grupo que realizava este tipo de oração. Ao persistirem no interesse, W. Lewis prometeu colocar-lhes em contato com uma das fiéis de sua paróquia episcopal, Beth Schumacher, descrevendo-a como pessoa de prestígio em sua paróquia, excelente cristã e mãe de um sacerdote episcopal. Ante o temor de que a senhora pudesse ter receios, pois não costumavam fazer público o que acontecia no grupo, Lewis assegurou-lhes de que ele mesmo trataria de convencer a senhora Schumacher da sinceridade dos professores de que eles poderiam ter esta entrevista na sua própria paróquia. Por ser véspera de Natal, decidiram postergar a data de encontro para o dia 6 de janeiro de 1967. Na festa da Epifania, não foi acidental o fato de que neste dia celebrava-se a manifestação de Jesus ante os gentios, comentou Bill Story. Ao escritório da igreja de Lewis chegaram William Story, Ralph Kiefer e Patrick Burgos. Não somente foram apresentados a Beth Schumacher, mas Lewis mesmo participou nas discussões, compartilhando suas respectivas experiências. A senhora Schumacher, pessoa de cultura superior, tranquila e sem o menor desejo de impressionar-lhes, mostrou-se sincera, direta e conhecedora das Escrituras. Confirmou-lhes o que sabiam pelos livros. Falou-lhes do grupo de oração onde ela ia, composta por pessoas de diversas denominações, diversas seitas, né? Persuadida de que, sinceramente, aqueles homens buscavam fazer a vontade de Deus. Convidou-os a visitar o grupo na sexta-feira seguinte. Então, você já vê aí que a ideia era essa de igreja, né, ecumênica, não a igreja católica mais, mas a igreja de Cristo, né? E isso aqui já plenamente, você vê já a participação de padres aqui, já plenamente já imbuídos, né, desse ideal. E muito provavelmente, né, havia muito mais interesse por trás dessa aproximação e desse evento que ocorreria aqui, né, em Duquesne. Tão pouco era acidental o fato de que no dia 13 de janeiro, oitava da Epifania, celebrava-se o batismo de Jesus no Rio Jordão, manifestação do Senhor como Filho de Deus. William Story, Ralph Kiefer, Roberta Kiefer, sua esposa e Patrick Burgos foram à casa de Miss Florence Dodge, que era presbiteriana e tinha organizado em sua casa este grupo fazia algum tempo. Era pessoa responsável e bem conhecida em seu trabalho. Em seu trabalho pessoal como diretora de grandes lojas em Pittsburgh, na escola dominical e nas aulas noturnas para adultos. Além de Beth Schumacher, os professores não conheciam a ninguém mais do grupo de oração. As impressões desta primeira reunião relatadas por Ralph Kiefer foram de que sua esposa, 2 colegas e ele entraram na casa com cautela, mas em seguida se sentiram calorosamente acolhidos por todos. Afirma que era como uma reunião familiar. Começaram cantando hinos tradicionais, os que cantavam na escola dominical, e depois seguiu-se um longo tempo de orações espontâneas.
Um a um oravam em voz alta, e ainda que houvesse um murmúrio de voz e um pouco de oração em línguas estranhas, não havia nenhuma confusão. Depois utilizaram passagem da Bíblia de um modo extraordinário, compartilhando o que haviam lido durante a semana e aplicando a experiências recentes e passadas. E lhes assombrou a excelente teologia da vida cristã que surgia. Não era uma teologia teórica, nem vinha exposta em um livro-texto. Tratava-se de uma teologia viva surgida na oração do grupo de maneira natural e gozosa, ancorada nas cartas de São Paulo. Então você vê que pouco tem de católico tudo isso, né? Na realidade tratava-se de uma seita, né? E uma seita cujo objetivo era trazer o movimento pentecostal para dentro da Igreja Católica, né? Seguiu-se depois uma discussão muito proveitosa sobre sua respectiva maneira de ler as Escrituras. Não tinha um integrismo religioso, fundamentalismo, né? Quer dizer, fundamentalismo quer dizer, não aceitavam, né, os dogmas da igreja, né? Não aceitavam. Para eles tudo era novo, tudo era novidade, uma nova religião, né? Tinha a tendência de ler a Escritura como faziam alguns padres da igreja de forma preferentemente alegórica. Sentia o legítimo testemunho da presença de Deus, comentava Ralph Kafer com Patrick Burgos. Depois da reunião, que lhe incomodava um pouco esta questão de conexão direta com Deus, ao que Patrick lhe respondeu: talvez nós nos fixemos demais nas causas secundárias e não vemos a mão de Deus nos acontecimentos. Finalizou a comunicação de suas impressões comentando que não é que tivesse sido uma tarde extraordinária, mas que pensaram em orar convencidos de que aquilo era de Deus. Então aí vai nascer, né, a renovação carismática. Então, é por isso que se chama renovação carismática, né? É o novo Pentecoste, né? É como se a igreja estivesse nascendo de novo, né? É como se tivesse tendo, como diziam, né, os pentecostais lá, né, que nós vimos do final do século XIX, início do século XX, né, o reavivamento, né, da igreja, né? Agora sim, para promover essa unidade dos cristãos, né, via carismas, né, pentecostais. Então, uma semana depois, no dia 20 de janeiro de 1967, né, prossegue Ralph Kafer. Por diversas circunstâncias, só Patrick Burgos, instrutor no departamento de teologia, e eu pudemos assistir àquela reunião na casa de Miss Florence Dodge. Desta vez, o tema de oração e debate se centrava na Epístola aos Romanos, sem ser conturbada com a matéria da reforma nem com nenhuma outra referência sectária. Era desde logo um encontro interdenominacional, né? Quer dizer, pouco importa, né, a fé católica. Finalizou-se quando se dividiram vários grupos para orar por diversas pessoas. Patrick Burgos relata pessoalmente o que fizeram. Pedimos que orassem por nós a fim de que recebêssemos o batismo no Espírito Santo. Simplesmente nos disseram que fizéssemos um ato de fé para que o poder do Espírito operasse em nós. Puseram-se a orar em línguas, ao mesmo tempo que alguns irmãos e irmãs do grupo interdominacional, né, de Madame Flor, com a senhora Schumacher, episcopal e mãe de um sacerdote episcopal, impuseram-nos as mãos, né? Então aí você vê, né? As mulheres impõem as mãos, né? E aí vem o batismo do Espírito Santo, e aí recebe-se os dons do Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo, novo Pentecoste, santificação imediata, né? Sacerdócio de todos, né? E línguas, né? Orando em línguas, umas línguas que ninguém compreende, né? Depois eu vou colocar aí alguns trechos, né, deles fazendo isso, né? Inclusive praticando, né, ou ensinando como é que se faz, né, como é que se desenvolve essa técnica de enrolar a língua e não falar nada, né, é um charlatanismo, né. Havia nascido a Renovação Católica no dia 20 de janeiro de 1967, de modo simples, com paz, 8 dias depois do batismo de Jesus e de sua manifestação como Filho de Deus, né.
Não nos demos conta senão depois, referia Ralph Kiff, que neste dia começou a renovação católica com o batismo no Espírito Santo, com essa força do Espírito Santo em nós católicos. Por que a renovação não começou no retiro de Duquesne nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967, como depois oficialmente foi dito, ainda que neste fim de semana, sim, ela se consolidou entre os católicos. Uma corrente requer um suficiente número de pessoas para traduzir-se numa esfera de influência, como o é o ensino, a formação, as conferências. E continuando, aconteceu neste dia, relatam Patrick e Ralph, que ao terminar ofereceram-lhes um pequeno refrigério, comentando que isto não o tinham feito antes, pois simplesmente costumavam despedir-se e ir embora. Ralph Kiff destacou em tom simpático o que faziam quando tinham ali católicos. Ao ir embora, os dois professores se perguntavam aonde aquilo lhes levaria. O falar em línguas não foi muito significativo, sabiam que era um fenômeno aceito na igreja primitiva, e segundo a história da igreja, que não se limitava só a casos relatados no Novo Testamento. O que não compreendiam era por que estes fenômenos carismáticos não ocorriam com mais frequência em nosso tempo. Estaria assim alinhando-se mais com o que se esperava do cristianismo do Novo Testamento? Experiência primordial deste primeiro encontro foi o avivamento da fé. Bom, então aqui nós temos o relato, né, de como se deu o início da renovação carismática, né, nesse encontro, né, que durou aí esse período, mais ou menos de uma semana, né, de preparação. Mas o que é mais impressionante aqui é a difusão, né, que isso teve. Quem eram essas pessoas, né? Como é que essas pessoas tiveram tamanho poder para poder difundir uma prática pentecostal de inspiração claramente demoníaca dentro da igreja em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo. Então, parece-me, né, que havia muita gente do alto escalão hierárquico, né, interessado. Um deles é o cardeal Suenens, né? O cardeal Suenens, cardeal belga, progressista, atuou ativamente no Concílio Vaticano II, né? E suspeito de pertencer à maçonaria, né? Então este cardeal Suenens, ele teria sido um dos principais promotores da renovação carismática, né? Ou seja, quando falo em renovação carismática, nós falamos, né, de pentecostalismo, né? De histeria pentecostal, né? No seio da Igreja Católica, né? Então, aqui no Brasil, ela vai ser introduzida com um padre jesuíta, né, chamado Haroldo Van. Porque yoga cristão, o que fiz é isto. Peguei as ideias indianas, mudei as palavras para cristianismo. As asanas, os movimentos, são os mesmos. Se não praticar yoga, vai aprender e vai gostar. Se praticar, vai ver novas ideias, harmonia no corpo, saúde, paz, alegria, e ajuda a pessoa a viver muito bem no amor. Yoga cristão está cheia de amor. Então, Haroldo Van, bem, a partir do final dos anos 60 também, né? Você vê que a coisa está bem conectada, a partir de 1967, né? Nós tivemos aí o fim do concílio, 66, 67, início da renovação carismática, depois nós vamos ter, né, a missa nova de Paulo VI, né? E a renovação carismática chega ao Brasil exatamente nesse período, final dos anos 60, né? Com esse padre jesuíta, o padre Haroldo Van. E esse padre Haroldo Van, né, ele vai se tornar muito influente, justamente porque ele que vai dar início ao projeto chamado, né, Canção Nova, juntamente com o Monsenhor Jonas Abib. Né? Jonas Abib vai conhecê-lo, o padre Haroldo Van, mais ou menos no ano de 1971, né? E vai tomar conhecimento desse movimento de renovação carismática, efusão do Espírito Santo. O padre Haroldo Van vai impor as suas mãos, né,
sobre Jonas Abib. Na ocasião ele não estava só, tinha outros seminaristas junto com ele. Ele era salesiano, se não me engano. E o Haroldo Ram, o padre Haroldo Ram vai ver um potencial em Jonas Abib, né, para levar adiante um projeto mais, né, mais bem estruturado no Brasil. E esse projeto mais bem estruturado, ele vai se dar justamente com a criação desse espaço, né, gigantesco, Cachoeira Paulista, chamado, né, Canção Nova. O padre Haroldo Ram, ele vai se desvincular, né, da renovação carismática, porque a renovação carismática ela começa a ganhar força, né, a partir daquela região ali do interior de São Paulo, né, região ali do Paraíba, né, do Vale do Paraíba, e vai sofrer no início uma resistência muito forte, né, da outra facção comunista da igreja, que é a Teologia da Libertação, né? Na época o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que era um comunista, né, inveterado, né, ele não se animou muito com essa, né, com essa ideia de renovação carismática, né, porque Dom Evaristo Arnes era um comunista no sentido, né, real, né. Os carismáticos, eles são comunistas no sentido ideal, né? O comunismo deles está na cabeça deles, né? Com essa ideia igualitária de que, né, todos os leigos são sacerdotes, né? Todos têm os dons do Espírito Santo, né? Então, a renovação carismática no início não vai ser bem vista em São Paulo, né? Porque existe essa facção mais, né, socialista, né, que vê, né, as questões sociais, primeiramente, né, e não dá muita importância para essa questão, né, de espiritualidade, né, de efusão de Espírito Santo. Então eles não veem isso com bons olhos, né. Então de início a renovação carismática vai ter esse embate, né. Mas o Papa João Paulo II, ele quando vem ao Brasil, ele passa a se tornar um dos maiores promotores, né, da renovação carismática. Então ele vai se tornar um grande promotor da renovação carismática. A renovação carismática, então, ela vai se tornando uma organização muito complexa. O padre Haroldo Ram vai se desvincular dela, porque o padre Haroldo Ram também era mais preocupado com questões sociais, né? Tinha essa coisa do jesuíta, né? Preocupação com as questões socialistas, e vai se dedicar mais a esses projetos, né, típicos de ONG, né? E então ele vai pegar, né, por assim dizer, um vínculo, né, dessa ideia pentecostal, dessa ideia espiritualista, né, de comunicação direta com o Espírito Santo, comunicação direta com a divindade, e daí então ele vai sofrer uma profunda influência, né, do misticismo oriental. Então daí ele vai introduzir a chamada yoga, né, o catolicismo, né, a yoga católica, né. Então depois aí eu vou colocar também alguns trechos aí do padre Haroldo Ram praticando yoga, né, já idoso e praticando yoga. Yoga é união com quem? A Divina Majestade, com meu irmão, com os animais, com natureza, com tudo é união. Livrai-nos, Senhor, de todos os males. Os anos me pegam um pouco. Ele aqui no Brasil ele vai sofrer muita influência, né, de um mestre da yoga, né, que vai se tornar muito amigo do Haroldo Ram, né, senhor, se não me engano, Demógenes, eu acho, né. Depois eu procuro aqui com mais detalhe. Mas o Haroldo Ram vai se desvincular desse movimento da renovação carismática. E a renovação carismática vai virar uma coisa, né, super poderosa, né.
sempre seguindo esses mesmos princípios, né? Da ideia pentecostal, da ideia de reavivamento, né? De um novo Pentecoste, né? E de modo que, né, não se vê muita diferença, né, entre tudo que nós falamos, né, desde o avivamento da Rua Azusa, né, até o que se vê, né, na Canção Nova, né. E como eu disse, né, o Papa Francisco, ele, de todos os papas conciliares, né, ele é o papa mais pentecostal, né? Ele teve uma carreira eclesiástica voltada para a ideia pentecostal. Então, o Papa Francisco, ele vai, né, porque as igrejas pentecostais vão fazer movimentos, né, de comemoração aos, aos 100 anos, né, de avivamento da Rua Azusa. Então, em 2006, eles vão fazer, né, um grande movimento mundial, né, comemorando os 100 anos disso e tal. Vai haver uma grande união de novo, né, entre a Assembleia de Deus, né, e depois eles vão fazer um grande evento já no pontificado do Papa Francisco. Esse grande evento vai ser, ele vai ser intermediado, né, por um pastor anglicano chamado Tony Palmer, que inclusive faleceu alguns anos depois disso. Se não me engano, esse evento aconteceu em 2014, logo no início do pontificado do Papa Francisco. E o Papa Francisco é apresentado, né, o Tony Palmer o apresenta a partir de uma videoconferência. Ele está no Vaticano e ele está gravando ali ao vivo, conversando com os pentecostais que estão reunidos, né? Todos os pentecostais, os líderes pentecostais, né, americanos, estão ali reunidos num grande salão e conversando ali diretamente por uma videoconferência com o Papa Francisco. E o Tony Palmer apresenta o Papa Francisco como um novo Elias, né? Aquele que desce o fogo do céu, né? O novo Pentecoste, o Espírito Santo, né? E o Papa Francisco, pede então que reze por ele, que ore por ele, né? Era uma prática comum do Papa Francisco, mesmo antes de ser Papa, né? A imagens dele, quando arcebispo de Buenos Aires, se não me engano, né? Ele recebendo, né, a imposição de mãos de pastores pentecostais, né? Então, o que é uma vergonha, né? Uma vergonha absoluta, mas é um fruto, né, direto do Concílio Vaticano II, né? E é impossível, né, a gente não ver esse vídeo do Papa Francisco se dirigindo aos pentecostais, pedindo, né, que rezem por ele, né, dando autoridade a quem não tem, porque nosso Senhor Jesus Cristo não instituiu pastor protestante. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu uma hierarquia que é passada pelo sacramento da ordem, né? Então, ao fazer isso, né, se vai-se inteiramente contra todo o magistério da Igreja e aquilo mesmo que o Papa Pio XII, né, ou Pio XI, se não me engano, já havia condenado, acho que Pio XI havia condenado esse movimento, né? Pio XI já percebia que havia, né, uma força misteriosa, né, poderosa por trás desse movimento pentecostal e que o caminho, né, para a protestantização definitiva do catolicismo seria por essa via pentecostal. Então, enquanto nós estamos preocupados com o comunismo da teologia da libertação e da CNBB, né, enquanto estamos preocupados com isso aí, né, com esse petismo, né, e a Canção Nova e a Renovação Carismática, né, transformaram, né, a Igreja Católica numa seita protestante. Uma seita protestante de característica anabatista, né, de Thomas Müntzer, que por sua vez era discípulo de Mestre Eckhart, né, um gnóstico. E lamentavelmente, né,
não se percebe esse grande mal, esse grande perigo que movido pelo orgulho, né, de tantos que fazem parte desse movimento pentecostal, da renovação carismática, porque existem, né, uma série de ações, né, e organismos e de ministérios, os quais se participa muito ativamente, né? Essa é uma característica do protestantismo pentecostal, né? É fazer exatamente esse tipo de coisa, é conceder ministério, é conceder lideranças, né? Em grupos de diversas características, né? Para homens, mulheres, senhoras que deveriam estar cuidando de suas famílias, né? Senhores que deveriam estar, né, trabalhando para sustentar a sua família e, no entanto, estão lá participando, né? Como se fossem sacerdotes, como se fossem teólogos, né? Como se a religião fosse um sentimento, como se a fé fosse algo que a gente precisa se abrir, às nossas emoções, né? Ora, quando o homem ele expõe a sua parte sensível, tenham certeza, é o diabo que toma conta, né? É o diabo que domina, né? Porque o homem, pelo pecado original, né, a inteligência do homem tornou-se fraca pela ignorância, né? A sua vontade tornou-se fraca pela preguiça, né? E justamente, né, fraca por estar submetida às forças daquilo que é sensível. Então, né, essa explosão, que eles chamam de explosão de carisma, batismo do Espírito Santo. Ora, não é possível um batismo do Espírito Santo, o batismo só existe um batismo, não pode haver outro batismo, né? São 7 sacramentos, eles inventaram o 8º sacramento, né? Então, parece-me um ardil, né? Um ardil muito bem articulado, né? De se desviar o foco para um inimigo que de fato existe, que de fato é um inimigo, né? Perigosíssimo, que é essa face comunista do comunismo real, né? Que nós temos hoje, né? Essa liderança, né? da cúpula da Igreja na América Latina, inclusive, né? com o apoio do próprio Papa Francisco, né? Mas por outro lado, nós temos esse grupo enorme, né? São milhões de pessoas, né? Que são protestantes achando que são católicos. Então paremos por aqui e rezemos, né, por essas pessoas para que eles percebam que o que eles praticam não é catolicismo, é protestantismo pentecostal, né? Lamentavelmente, né, muitas pessoas de boa fé, de boa vontade, se deixando levar pelas emoções e por esses líderes que não posso afirmar, mas me parece que muitos deles são vigaristas, né? No meio pentecostal protestante, isso a gente pode afirmar com toda certeza, né? São vigaristas, né? Que só querem o dinheiro das pessoas, né? No caso da renovação carismática no Brasil tem isso também, porque movimenta muito dinheiro, né? É uma coisa, né, assim, colossal, mas tenho pena das pessoas que estão envolvidas nisso. São muitos, né? Muitas pessoas boas, muitas pessoas de boa fé, mas que precisam acordar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.